Muito bem, bom dia, são 8 horas mais 33 minutos, estamos aqui ao vivo no programa Fala Povo, na Rádio Cultura, essa grande audiência de cobertura no estado de Sergipe. Hoje vamos falar com a psicóloga, se eu não me engano, ela é filha de médicos, e vamos falar sobre mente e corpo, podemos separá-los. Eu antes disso vou querer entender um pouco mais, porque tem muita gente aí estudando, a gente tem vontade de escolher uma profissão, uma carreira, por que ela foi ser psicóloga, mas vamos devagarinho aí com a Petrusca. Bom dia, Petrusca, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Eu é que agradeço a todos nós. Vamos falar sobre mente, vamos falar sobre uma série de coisas. Tem uma reportagem aqui falando sobre a internet. Parece que mais de 88% das pessoas jogam através de dispositivos móveis. Eu vou querer saber um pouco mais sobre o dispositivo móvel na vida das pessoas. Mas antes, só para a gente aí se aproximando das pessoas. Petrusca, você, filha de médico, foi estudar psicologia, tá certo? Isso mesmo. O que levou você a estudar psicologia e não rádio, jornalismo, engenharia, medicina, ser advogada? Eu, na época, passei por muitas dúvidas na época também. Eu levei um tempo para amadurecer, inclusive. A gente hoje em dia, como na minha época também, a gente tem que escolher a profissão muito cedo. Não foi a minha primeira opção, psicologia. Eu comecei na área de designer, na verdade, que eu gostava muito. Mas depois eu me dei conta que eu tinha curiosidade por comportamento. Até porque, por ter pais médicos, onde o meu pai é neurologista, então isso foi me criando uma curiosidade. A gente vivia falando de medicina dentro de casa, é comum os plantões, é comum a atividade médica, eles conversarem dentro de casa. Neurologista tem a ver com a cabeça? Neurologista tem a ver com a cabeça. Na verdade, ele era neurocirurgião. Legal. Então é uma coisa mais, inclusive, incisiva, né? Mais intensa. Mas olhando para o corpo da pessoa assim, psicologia também na cabeça também, pode ser por aí ou transpassa a psicologia estaria mais além disso? No início, eu tinha muita dúvida, muitas curiosidades, e inclusive, como a maioria da população, eu acreditava que mente era separado do corpo. E a gente tem, às vezes, uma crença na religião também, a religião traz alguns tipos de religião, trazem a gente num pensamento também ligado a isso, sobre a separação entre mente e corpo, mente como algo que você continua e corpo como algo limitado. Então isso também reforça essa cisão entre mente e corpo. E realmente, quando eu pensei em psicologia, eu pensei em alma, em mente. Eu achei que seria uma coisa muito mais interessante na época do que o corpo em si. Então psicologia é algo bem mais complexo. Queria mandar um... Então, quem pensa em psicologia, pensa em clínica, pensa mais nesse bem-estar, não é só isso. A psicologia é um pouco mais abrangente do que isso. Muito mais, eu penso, fazer um pequeno comparativo. Quando a gente entra normalmente na psicologia, feliz ou infelizmente, a gente vai buscar dúvidas pessoais. A grande maioria, tanto eu quanto meus colegas, assim, em conversas, eu nem fazia uma pesquisa efetiva científica sobre isso, mas empiricamente a gente acredita que as pessoas estão buscando algo de autoconhecimento, pelo caminho errado, na verdade, porque a psicologia é para tratar, não é para você se tratar. A forma de você se cuidar é justamente fazendo a psicoterapia, entre outras modalidades, não só a psicoterapia. Hoje em dia a gente sabe que o trabalho é integral. Autoconhecimento é um negócio também que machuca, não? Às vezes a pessoa chegar perto de se conhecer e aquele negócio machuca, não vou fugir disso aqui, nem vou mais na clínica ser atendido, né? Esse não sou eu, não quero ver esse meu lado. Isso é uma verdade. Quando a gente entra num processo de autoconhecimento, que ele realmente, quando começa a aprofundar, você vai mexer com coisas boas, não pode dizer que é só coisas ruins. Existem uns ganhos muito bons, senão a turma não ficava tanto tempo em psicoterapia. Mas realmente você mexer em algo é você sair de uma zona de conforto, e só pelo fato de sair da zona de conforto já é desconfortável. E às vezes realmente você toca em pontos que muitas vezes nunca foram trabalhados, porque então incomoda assim. Aí você junta isso com o fato da pessoa estar pagando, fala, vou pagar para estudar isso. Estudar de você mesmo, lógico, mas assim, você está pagando, a vontade de ir embora é grande, né? Tem que ter muita determinação para continuar um tratamento psicológico. Muita, até porque eu sou um professor que fala o seguinte:
que as pessoas que chegam em psicoterapia, muitas, a depender do jeito de ser, mas muitas acreditam que o psicoterapeuta tem que dar para eles aquilo que os pais faltaram, como se fosse uma compensação. Então, pagar já seria um custo a mais. Então, isso já é a primeira dificuldade de se chegar em um processo psicoterápico, porque você acha que o outro tem a obrigação de cuidar de você, já que faltou alguma coisa nesse processo de criação. Interessante, é um complemento. São 8 horas mais 39 minutos, tenham paciência que a gente vem já aqui com Petrusca, e a gente vai chegar sobre essa parte de mente e corpo, podemos separar. Vamos para cá com a doutora Petrusca, psicóloga, filha de médicos, que resolveu ficar rica e milionária com a psicologia. Vamos ao assunto de hoje sobre mente e corpo. Rica de conhecimento, de evolução espiritual. Também é uma riqueza. É porque antigamente, há uns tempos atrás, a riqueza estava no patrimônio. Quantos imóveis você tem? E hoje os jovens estão ensinando muito isso pra gente. Os jovens são mais libertos disso. Os jovens hoje ele chega no emprego, ele não gosta, ele muda. Eu acho que ele ensina um pouco os mais velhos que eram confinados naquele único trabalho. Trabalho que às vezes não gostavam, ficava ali por 30, 40 anos, mas ficava porque a gente aprendia assim. Mas hoje em dia a gente pode ver que as coisas mudaram. Você teve um evento agora, semana passada, sobre isso. Como é que foi o evento? E qual é o tipo de pessoa que busca entender mais sobre essa separação ou não de mente e corpo? Então, a gente teve um evento para justamente discutir isso. Eu vou te dar só um panorama. Teve um material que a gente foi estudando sobre como é que surgiu essa separação entre mente e corpo. E uma das pessoas que entra muito em voga é o Descartes. E ele simplesmente separou mente e corpo para tentar resolver outro problema dele, porque na época dele a igreja era muito soberana. E você não podia colocar sujeira, as coisas mundanas, digamos assim, o sexo, em algo que seria o homem. Então o homem é puro ou não é? Então ele foi tentar resolver uma questão da época e tentar fazer com que, entre outras coisas, tá? E tentar fazer com que se pudesse desenvolver uma ciência para chegar na ciência que nós temos hoje, de forma que a igreja não imputasse, não proibisse, né, como algo agravante da religião. Então ele faz essa diferenciação entre alma como algo nobre, algo puro, algo que vem do bem, e o corpo seria algo sujo, algo onde existem todas as tentações, vícios, sexo. E aí começou essa diferenciação e que aí a gente, de certa forma, acabou absorvendo e transformando esse conhecimento até o dia de hoje, separando. Mas agora, com o advento principalmente das neurociências, que é o que a gente está podendo comprovar cientificamente, empiricamente, a psicologia já trabalhava com isso, é que não é possível você mais separar a mente e corpo, né? Fica tudo ligado de uma forma só. Uma pergunta que eu te faço, por exemplo, tirando as crenças, você já viu alguma mente andando sem corpo? Não tem, é difícil. Não existe, cientificamente a gente não comprova ainda. Pode ser que no futuro talvez até exista, não vou contestar isso. Esse seu assunto tem um pouco a ver com aqueles livros que a gente vê que o corpo fala, ou seja, o corpo traz alguma coisa dessa mente, quando ele está doente, quando aparece alguma mancha na pele, quando cai cabelo e tal, traz alguma coisa dessa alma, dessa mente? A gente pode começar por aí? Pode. As primeiras doenças, elas começaram a ser percebidas que eram algo da mente, mas não necessariamente tinham lesões corporais, como o que a gente chama de histeria. Freud, que foi um estudioso, era médico, inclusive, digamos, neurologista, se fosse classificado nos termos atuais, e se percebeu que tinha mulheres que passavam muito mal, perdiam a visão, a audição, paralisias corporais, e não existia uma justificação orgânica para aquele tipo de comportamento. Então, para quem está ouvindo, essas doenças, à época a gente pode dizer que eram psicológicas, trazendo para os dias de hoje. E até hoje a gente ainda tem o hábito de chamar de pitis, chiliques. Inclusive, muitas vezes, quando algumas pessoas... E a mulher, que geralmente dá apetite, tem um homem também dando isso, mas é mais atribuído às mulheres. Né? Tem. Não, a gente tem um problema mais grave hoje, Alexandre, porque, por exemplo, a síndrome do pânico, antes de ser diagnosticada, a pessoa vai para o hospital com a sensação de infarto. A maioria das vezes, a sensação de morte. Quando chega lá, alguns médicos ainda não estão preparados para esse tipo de comportamento e diminuem o sofrimento da pessoa como se fosse ainda um chilique.
Já que eu não encontrei, fiz exames todos, vamos Não supor, tem o nada. exame não é sofisticado, fiz uma ressonância e não encontrei nada, é pedir. Então passa um remedinho calmante e manda para casa, quando na verdade é coisa séria. Para o paciente que está lá na hora, ele quase sentiu que quase morreu do coração e foi para a emergência. Aí chega lá na emergência, faz o exame, todos os médicos falam assim, você não tem nada. Também é uma frustração para esse paciente, né? Porque ele queria ter alguma coisa, ou não? Ele tem alguma coisa. Então. Sofrimento é alguma coisa. O que as pessoas não entendem atualmente é que o sofrimento não precisa necessariamente estar ligado a uma ferida, a algo orgânico. Sangue saindo, aí sim, é uma coisa séria. Se não tiver sangue, não, pode ir para casa que não tem nada. Né? Mas eu te digo algo maior. Veja, uma pessoa que chega com síndrome do pânico no hospital, ele está com alteração metabólica, inclusive. Ele está com taquicardia, ele está muito provavelmente com excesso de corticol no sangue. Então ele tem toda uma disfunção orgânica associada a essa síndrome do pânico. Tanto que você entra com medicação orgânica, digamos assim, você entra com medicação calmante para isso. Então, a gente pode, a grosso modo, para quem está nos ouvindo na área cultura, para falar povo, dizer então que esse distúrbio é originado na cabeça da pessoa, né? Porque assim, ele não sai do corpo. A origem disso, pode dizer que está na cabeça ou não? Esse é o meio caminho que a maioria das pessoas que já começaram a estudar acreditam. A gente já está em outro processo. A gente diz que isso, hoje em dia, a gente não pode chamar psicossomático, ou então todas as doenças são psicossomáticas. Vou te dar um exemplo. Vírus. Você pega uma gripe hoje. Por que você pegou uma gripe? Você pegou uma gripe porque, de alguma forma, seu sistema imunológico ele baixou ou ele não estava preparado para isso. Mas, por exemplo, o que faz o sistema imunológico baixar? Cortisol, que é uma substância que é lançada em todo o corpo, em momentos de estresse. E a gente já traz isso desde gripes caseiras, desde a época das cavernas. Então, muito excesso de cortisol, por conta de um estresse, que independe se é de luta e fuga no sentido de você estar na natureza, ou você está estressado porque tem um chefe que está te cobrando muito, você vai estar jogando... está sendo assaltado todo dia e por aí vai. Isso. Você joga isso no corpo, baixa o sistema imunológico, você gripa. Então gripe é o quê? É um vírus dentro do corpo que você precisa tratar. Em tese, aparentemente, gripe não tem ligação psicológica, mas aí eu estou te mostrando agora que tem. Então, hoje em dia, se a gente puder falar, todas as doenças têm um aspecto que é psicológico e um aspecto que é orgânico. A gente não distingue mais hoje em dia. E ficaria para uma outra conversa também, outro dia, mas hoje em dia também as doenças elas são familiares. Não é mais só algo, digamos assim, uma doença individual. A gente tem um aspecto ontológico, um aspecto do indivíduo, mas existe um aspecto filogenético, que é algo também que está ligado à família, e a hereditariedade também, que se soma a isso, então o social se soma a isso. Então não dá mais para você ter uma variável como um fator de adoecimento. Eu conheço uma pessoa de baixa renda, ela que inclusive é doméstica, e sempre que encontro com ela está com alguma alergia, está sempre doente, mas isso é toda semana, todo mês, quando eu encontro com ela está com alguma alergia, alguma coisa assim. Então isso é difícil a gente dizer para ela, olha, seu problema é mais emocional. Não, e é difícil ela resolver também por causa da rotina que essas pessoas têm, né? Esse modelo de trabalhar 8, 10 horas, chegar tarde, sair cedo, o ir e vir para o trabalho, que é perigoso hoje em dia. Hoje é perigoso andar na rua, hoje é perigoso andar de ônibus, hoje é perigoso andar de carro. Isso tudo aumenta esse estresse. Aumenta, mas eu vou te complicar um pouquinho mais a situação. Isso é que é bom. O que é que ela está comendo hoje? Porque hoje a gente já descobriu que o intestino tem um fator importante no sistema nervoso, a gente chama sistema nervoso entérico. Então, dentro do intestino, a gente produz 80% das substâncias que vão gerar a serotonina. A serotonina hoje é um dos neurotransmissores, uma das substâncias que no cérebro é o que a gente trabalha hoje quando se toma antidepressivo. Então, o antidepressivo é para fazer com que se deixe mais serotonina no cérebro para a pessoa não ficar em depressão. Então, veja, o que ela come, se o intestino não estiver adaptado, não tiver condições de sustentar, se não for um alimento saudável, vai inflamar o intestino, vai passar mais coisas para o sistema sanguíneo dela. Esse sistema sanguíneo vai inflamar o corpo todo, o sistema imunológico vai diminuir, junto com o estresse que ela está tendo, vai agravar as inflamações. Então, hoje em dia, muitas das doenças têm um componente também de alimentação. Olha ali agravando a situação. Então, não é só mais o estresse, com cortisol e outras substâncias, mas a alimentação também vai inflamar todo o sistema nervoso a partir do intestino
E se o intestino não funciona direito, não produz serotonina, se a gente não produz serotonina, a gente tem uma baixa, uma supressão, passa a ter problema de depressão, aí chega o médico e passa um antidepressivo. E aí você não faz mais atividade física, porque você não tem tempo, porque você está correndo, porque você tem que trabalhar, porque você tem coisa dentro de casa. Aí outra coisa que poderia ajudar a aliviar essa sintomatologia é a endorfina, porque a atividade física libera endorfina, e aí você também não consegue relaxar, e aí você não vai dormir direito, sua pele vai ressecar, você vai começar a ter outros problemas sistêmicos no corpo todo, e aí adoece. Temos o processo de adoecimento. Então, aí tem a profissão ruim, né? A pessoa não fazer o que gosta. Você foi fazer psicologia porque você gosta. São 9 horas, estamos ao vivo aqui no Fala Povo, na Rádio Cultura. Estamos aqui com a doutora, professora Petrusca, falando sobre mente e corpo. Você teve condições de escolher a sua profissão, de trabalhar no lugar que você acha legal, e se nesse momento você não achar legal, você pode até mudar, que é o meu caso também. Mas a maioria das pessoas não pode fazer isso. Né? Eu, por exemplo, sou a favor de que todos trabalhassem só meio expediente, mas aí tem um governo federal lutando para fazer o contrário. As pessoas estão ficando doentes, os hospitais não estão dando conta, né? O ritmo de vida acelerado. Tem um estudo novo, eu peguei ontem um estudo novo, que as pessoas que trabalham menos, ou seja, têm mais tempo para a cultura, para a arte, para cuidar da sua vida pessoal, elas adoecem menos e vivem melhor. Ou seja, a produtividade no trabalho também melhora. Tem um país que colocou o trabalho de segunda a quinta, para que na sexta ela resolva os problemas dela. Essa pessoa, quando volta a trabalhar, ela volta com uma produtividade muito maior do que se ela trabalhasse nessa carga horária maluca que a gente vive hoje, até os grandes empresários também. O que fica difícil, não é o assunto de hoje, é os menos, digamos assim, os menos favorecidos poderem ter essa liberdade de escolher, uma empregada doméstica, poder sair para fazer uma atividade física. Isso é complicado. Mas você está querendo me passar que pode, sim. Ela pode não comer só arroz, feijão e paio e pode ter uma alimentação melhor todos os dias. Pode. Que a gente vai entrar num contexto macro agora para te explicar isso, tá? A gente entra num contexto de economia, de capitalismo, nesse sentido. Veja, existe uma cultura que, para sustentar o capitalismo, incentiva o consumo. Então, eu não posso ter uma televisão, eu tenho que ter a televisão. Eu não posso ter um telefone, eu tenho que ter um smartphone. E isso tem um preço a ser pago. Houve uma menos-valia, ou seja, a renda da gente caiu em relação à quantidade de trabalho, isso é uma verdade. Mas a gente também não está mais acostumado a conviver sem buscar uma equiparação com os nossos, as pessoas que estão próximas da gente. E a gente vai pagar um preço por isso. Houve uma mudança na estrutura familiar desde a Revolução Industrial, e aí a mulher passou aí para o sistema de trabalho também. Não vou entrar muito no detalhe aqui também, porque hoje não é o tema atualmente, mas aí as crianças são cuidadas por quê? Porque os avós atualmente já não têm mais espaço para cuidar, porque também estão trabalhando. Mas veja, o que a gente quer hoje, principalmente o maior problema de adoecimento de jovens que chegam aos consultórios hoje é porque eles querem se formar. E por terem tirado 10 na faculdade toda, acham que existe uma vaguinha no mercado de trabalho para eles e que eles não vão precisar construir um tempo de trabalho, um know-how e experiência para poder alcançar lá no final. Então, o imediatismo... Além disso, desculpa, eles também têm a certeza na conversa dos grupos que vão ser milionários, né? Vão ficar rico rápido. Vou ganhar logo 1 milhão e tal, eu quero com 25 anos estar com 1 milhão, eu quero com 30 anos estar com 1 milhão e tal. Existe essa conversa muito fácil de dinheiro, muito fácil, a realidade não é essa. A frustração é grande quando chega no mercado de trabalho, foi aí que eu te interrompi. Isso. E justamente por isso também tem um adoecimento, porque eles foram criados para serem os melhores, só que o mercado não absorve todos os melhores. Todo mundo em primeiro lugar não dá para ser todo mundo em primeiro lugar. E outra coisa, o primeiro lugar, a priori, de início, são para poucos. E cada um tem um jeito de ser. Então não dá para você equiparar o potencial de um com o potencial de outro. Dá para você tentar se colocar naquilo que você é melhor. E em vez de procurar algo que você não dá conta. Mas eu sou empregada e eu trabalho de manhã à noite, e como é que eu vou fazer? Veja, não tem uma resposta pronta para isso, porque não dá para você decidir pelo outro. Mas dentro de si, se você busca algo que é melhoria de qualidade de vida, você tem que começar a repensar quais são os seus principais valores. O que é que você quer priorizar? É você trabalhar mais agora e estudar e fazer uma mudança de qualidade de vida? Ou você
quer manter essa quantidade de trabalho porque para você é mais confortável. Porque aparentemente é mais confortável. Porque a gente também tem aquele medo de trocar uma coisa segura, é o problema do funcionalismo público atual. Você não quer trocar uma coisa segura, que é pouco, mas é seguro por algo onde você vai ter que estar se esforçando, criando sempre e exigindo que você sempre pense como é que você pode potencializar os seus recursos e as suas capacidades. De repente, assim, estou falando, não estou ironizando não, mas de repente você vai numa loja de bala no centro, com um pacote de jujuba, né? Daqueles ali, você compra um pacote daquele e vende no sinal, você pode tirar mais do que um salário mínimo. Tem que ter um esforço, né? Tem um preço isso, mas de repente você trabalha só de manhã no sinal vendendo jujuba, ou então empreendendo, fazendo um cafezinho, quer que seja, você tira mais que o salário mínimo. Né? Tem gente ganhando dinheiro com a acarajé, que seja, sustentando filhos na faculdade. Mas são pessoas que usaram um pouco mais e quiseram sair desse conforto no emprego do salário certo. Veja, mas aí a gente já está entrando em outro método econômico também. Essas pessoas não pagam impostos. Sim, sim. Então aí eles têm dessa economia, existe mas às vezes ela também é empregada doméstica e não tem carteira assinada. Se quiser ter carteira assinada, é mandado embora. É, mas hoje em dia as pessoas que trabalham, elas sabem que na hora que elas quiserem, elas vão no Ministério do Trabalho e regularizam isso. Eu não estou fazendo uma apologia a você ser, aspas, pobre ou você ter que estar no mercado formal ou informal. Não é um julgamento moral. Mas é que tudo há um preço a ser pago. E a questão é o seguinte, é que o brasileiro está muito acomodado a querer dar jeitinho nas coisas. Por exemplo, eu te digo que assim, na fila, todo mundo quer dar um jeito de pular. Ninguém quer enfrentar a fila. Então, o preço a se pagar para você melhorar não tem outro. É a gente aprender a ser responsável por nós mesmos e a respeitar o outro. A não querer crescer ultrapassando o outro. A economia funciona assim, o mercado de trabalho, o capitalismo funciona assim. Não necessariamente. Mas eu penso que o jeito de você conseguir estar bem com sua qualidade de vida é você escolher o que você tem de vida. Você vai ter que abrir mão de outros. Então, o que você vai abrir mão? Então, por exemplo, eu gosto muito de carro, então eu não quero abrir mão do meu carro, então eu fico com o meu carro. Mas aí, então, eu não preciso da minha casa. Eu vou vender a minha casa, vou viver de aluguel e pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Mas para investir em outra coisa, eu preciso saber no que é que eu quero, eu tenho que me capacitar, a gente está fugindo um pouquinho mais da situação. Mas é porque isso, em consequência, vai gerar qualidade de vida um pouco mais pra frente. E aí você vai estar fazendo o que você quer. Agora é uma verdade, dá pra todo mundo fazer o que quer? Na atual conjuntura não, você vai ter que ousar. E quer dizer que todo mundo que faz o que vai usar, fazer, vai dar certo? Também necessariamente não. Mas você correu o risco de ter tentado. Legal. Entendeu? Eu perco um pouco, por exemplo, eu deixei, aspas, de ser médica e ter uma qualidade de vida maior, digamos assim, porque meus pais são médicos, mas para fazer algo que eu tenho prazer em fazer. Então, meu trabalho não é um sacrifício, meu trabalho é um prazer. Então, eu preciso encontrar um meio termo para isso. Legal, bacana. São 9h mais 7 minutos, estamos aqui na Rádio Cultura AM, no programa Fala Povo, a maior audiência de Sergipe. Já tem gente ligando para cá. Cristina, bom dia, Cristina. Bom dia. Pois eu não. queria fazer uma pergunta à professora. Eu, desde a minha infância, tenho já tive problema de asma e já tive problema de fibromialgia e reumatismo, não é? E agora eu tive um problema seríssimo de estômago. Só que eu só quero fazer uma pergunta a ela. Depois eu vim ficar com tratamento e tudo com 25 anos, eu fiquei com tratamento, medicamento, e com tratamento psicológico. Eu tinha psicólogo, eu tinha neuro, entendeu? Então, só que tem um porém. Eu quero saber que eu fui tudo particular. E nesse caso meu, se eu não tivesse tido umas condições, que eu mesmo foi quem trabalhei para lutar, para conseguir esse lado melhor de padrão de vida. Se eu não tivesse essas condições de ir à procura através do SUS, eu não tinha possibilidade, porque o SUS não está oferecendo psicólogo, entendeu? Ele não valoriza a psicologia, entendeu? Agora, com o meu conhecimento, eu corri atrás, entendeu? Ele deveria ter um neuro, entendeu? Tudo isso eles deveriam ter. Se eu dependesse do SUS, eu não tinha condições. Entendeu? Como agora mesmo eu tive um problema de
estômago seríssimo, e passou a ser um problema de câncer. Se eu não corresse atrás, através do meu dinheiro, da minha condição, eu não tinha um tratamento. Como é que ela me explica? Legal. Eu queria saber. Tá bom, Cristina, obrigado aí pela audiência. Ok? Tá. Ela vai falar com você agora, são 9 horas mais quase 10 minutos. Estamos aqui ao vivo no programa Fala Povo com a psicóloga Petrusca. O assunto principal de hoje é mente e corpo, se a gente pode ou não separá-los. Petrusca, ajude. Não, obrigada pela pergunta muito pertinente, muito legal, que foi discussão de uma pós que eu faço agora esse final de semana, justamente isso. A questão é que nós estamos, é como eu estava falando, o brasileiro está acostumado a delegar tudo para o governo. Infelizmente, o governo nunca vai ter como atingir toda, embora seja obrigação, não estou dizendo que o governo não tem obrigação, mas existe um dado de realidade que é uma limitação financeira para suprir todo mundo. Então ele não vai dar conta. Então a gente vai precisar procurar a nossa ajuda sim. Sabe por quê? Quem é que se prejudica se você não buscar a sua ajuda? É o governo ou é você? Então, infelizmente, nós arcamos com custos altos de impostos, isso é verdade, de tributos. Isso é uma verdade, eu não estou dizendo que não seja. Mas também existe uma tentativa do governo de tentar mais dar qualidade de vida para uma população maior. E isso vai implicar em limites. Mas o governo tem psicólogos sim, não tem o suficiente. Mas tem. Tem médicos? Tem. Não tem o suficiente. Então, muitas vezes a gente vai ter que dar o pulo do gato para a gente sim. Eu também sofro pelo mesmo problema, Cristina. Quando eu preciso, eu tenho que correr atrás. Agora, uma dica que eu posso te dar é que é o seguinte, você está indo no caminho correto. Já está com um neuro, já está com um psicólogo, mas é importante que você procure o educador físico e principalmente o nutricionista. Muitas das alergias atuais, Alexandre, elas têm vinculação com o que a gente come. E se a gente melhorar a alimentação, a gente diminui a intensidade das crises. Veja, é como se eu tivesse... A genética hoje está sendo alterada. Então, isso interfere também, estou falando por efeito genético. Então, a genética hoje, ela traz a sementinha lá latente. A gente traz aquilo dentro da gente, mas não quer dizer que a gente tem que ter a pior forma daquilo. Então, a gente pode utilizar a gente, os recursos que a gente tem para cuidar daquilo que nós somos e que temos e que nos incomoda. Agora, se pergunta também, Cristina, o que é que você está fazendo para melhorar a sua qualidade de vida, além da equipe multiprofissional que você está tendo, que às vezes, por incrível que pareça, discorda às vezes de condutas. Então você vai para o psicólogo diz uma coisa, o médico diz outra, o outro profissional diz outra, o segundo médico de outra especialidade diz outra. Mas quem é que pode saber o que é melhor para você em tese? É você, eu não estou falando do conhecimento técnico, mas eu estou falando de você aprender a olhar para você e descobrir o que pode ser feito. Mas sim, e se você não tiver recursos? No seu caso você teve, mas alguém que não tenha recursos, isso não justifica você não se cuidar. Entendeu? Não é porque o outro não pode te dar que você não tem que se cuidar. Você vai buscar dentro daquilo que te é possível. Um amigo, um médico, ou uma orientação de alguma pessoa que você conheça, alguém que você trabalhe que possa te dar uma sugestão, porque a gente está muito acostumado também, Alexandre, a delegar tudo para o governo, como se o governo fosse um grande pai, uma grande mãe da gente, que tivesse que suprir tudo. Eu não estou dizendo, veja bem, eu não estou dizendo que o governo não tem a obrigação de fazer isso. Ele tem, mas quem é que elege os governantes? Sou eu, é você, é a Cristina que volta. Então isso é muito importante na hora que a gente vai votar. Poder de voto e de decisão para melhorar a qualidade de vida também está na capacidade de conhecimento, pensamento, integração, sua saúde política, sua de escolher em quem você vai votar. E eu não tenho partido político. Eu estou te falando aqui como profissional na área técnica. É uma das maneiras, né? E ela falou de alimentação. Muitas das famílias acham mais fácil encomendar a comida pronta, né? Que é mais prático, ninguém vai para a cozinha, ninguém suja a louça. Então a gente está muito na vida mais prática por causa das atribuições diárias que todo mundo tem. Mas não deixar de fazer um esforçozinho de ir para a cozinha, fazer a sua salada, né? Fazer uma tapioca em vez de pedir um sanduíche pronto, fazer alguma coisa mais saudável. Dá para fazer, na casa de todo mundo tem.
O problema é que a gente sempre busca um caminho mais prático e acaba prejudicando a nossa saúde e gastando mais com remédio lá na frente, não é isso, doutora? Sim, então o gasto, a economia que você tem em casa, e talvez de custo e de tempo, você vai passar para frente indo para o médico e para a medicação. Então, às vezes você pode até encomendar, mas você precisa saber de onde vem aquele alimento, de onde você está encomendando. Você tem que saber se aquele alimento é o mais adequado para você. Cada corpo tem um metabolismo diferente. Isso vai intervir na mente e no corpo, se é que a gente pode separar. Então, então não é uma regra fechada, tá entendendo, Alexandre? Então, você pode encomendar comida, você pode, mas você tem que saber se aquele alface não está intoxicado, como é que ele é, cuidado, se o adubo dele está correto, é orgânico, ou se é um adubo químico, se ele tem agrotóxico, se ele não tem agrotóxico. Então, as substâncias lá que são utilizadas, porque infelizmente a indústria atual, ela utiliza determinados componentes químicos para dar durabilidade ao alimento, para ele durar mais tempo, ou para dar mais gosto, mas que a longo prazo, a utilização dessa alimentação vai adoecer a pessoa. Quem pode falar melhor do que eu sobre isso é um nutricionista, nutrólogo. Mas o que a gente está querendo dizer é que você pode, em vez de comprar fruta no supermercado, aquelas bananas são impressionantes, você pega ela verde hoje, leva para casa, amanhã ela já está pronta para comer. Você pode também comprar em um lugar que você saiba que venha do lugar sem agrotóxico. Tem muitos lugares hoje fazendo esse tipo de serviço. Você tem que andar um pouco mais para saber onde é que vende uma banana, um mamão mais saudável. É só uma questão de você perder um pouco de tempo na televisão e ganhar um pouco de tempo indo atrás disso. Até fazendo uma caminhada que também pode ser saudável para você. São 9 horas, pois não, pode falar, 9 horas e 16 minutos no programa Fala Pouco. Isso entra já mais no aspecto do psicológico. Então, o quanto você vai poder sair da zona de conforto, e quanto você vai se permitir encontrar recursos dentro de você, aí entra o papel principal da psicologia, você entra para dentro, e aí vai potencializando isso dentro de você para conseguir trilhar esses outros caminhos. E a coisa mais importante que eu trabalho muito, eu chamo na área administrativa, né, na psicologia do trabalho, que é a autorresponsabilização. Então, você se responsabilizar por você mesmo, não é você delegar as funções aos outros. Porque o outro entende. Sim, o outro entende, mas as consequências quem vai sofrer é você. E aí você precisa estar com a mente, digamos assim, né, com o psiquismo, com suas crenças pessoais, não é crenças religiosas, mas suas crenças pessoais, a sua fé em você mesmo, muito centrada, crente em você, para você poder ir trilhando e cada vez mais alcançando novos patamares para lidar com as frustrações, lidar com as dificuldades e buscar realmente uma qualidade de vida onde você possa viver bem. Você não precisa viver com o melhor nem com o menor. O Darwin, ele já falava, o Darwin foi o rapaz que criou a teoria da evolução, que hoje já está um pouco modificado, mas ele dizia assim: se adapta melhor não o mais forte nem o mais inteligente. Né? Aquele que melhor sobrevive é quem melhor consegue se adaptar. Então não precisa ser suprassumo de nada. Você não precisa estar na ponta da cadeia alimentar. Isso. Você pode, do seu jeito, se você conseguir se adaptar do seu jeito, encontrar recursos para lidar com essa situação. Então, o principal agente de mudança para você mesmo é você. Esse empoderamento que você está falando das pessoas pegarem nelas mesmas, né? Estou falando especialmente do pessoal que está no interior do estado, no interior de qualquer município no Brasil afora, esperando algo acontecer, né? A gente está falando desse empoderamento, da pessoa olhar para si mesma e falar: não vou esperar, vou fazer a minha hora, vou fazer acontecer. E dentre essas, reconhecer essa força de você, tem a possibilidade de um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra que seja, para te ajudar a buscar essa força. Uma pergunta que eu tenho interessante, que é uma pergunta antiga, mas eu quero saber se ainda se fala sobre isso nos dias de hoje. Buscar um psicólogo, para muita gente ainda é coisa de doido? Psicólogo e psiquiatra também, que é o médico que trabalha mais voltado para o psiquismo, é uma coisa que muitas pessoas acham que não precisam. Primeiro porque você não tem a concretude orgânica da lesão. Então, se eu estou com problema de estômago, eu vou no médico, tomo a medicação, tá lá, o exame me dá o laudo de que eu tenho um problema.
E o psiquismo, quem é que te dá laudo? Onde é que você, qual é o exame que você vai fazer para te dizer que você tem um comprometimento, que você está sofrendo, que você está com alguma dificuldade de adaptação? A gente ainda não tem nesse Então eu e José Antônio estamos aqui com esse desconforto aqui. A gente está querendo, está sabendo que tem alguma coisa errada, mas aí no intervalo fala, rapaz, vamos ver esse negócio com você. Só que eu vi indo para esse negócio é doido. Como é que vocês conseguem desmistificar isso para as pessoas, para a população em geral? A primeira coisa que eu peço é que primeiro experimente, mas não experimente de uma vez só. Porque aí é a primeira vez que você comer uma coisa e eu vou fazer uma analogia que não é muito boa, mas é que muita gente entende, veja. O primeiro copo de cerveja da vida de uma pessoa não é agradável. Nem a Coca-Cola. Nem a Coca-Cola. Mas depois de um tempo você insistindo, você não abre mão, né? Leva um tempo para o vício. Então, terapia não é uma coisa confortável. Você não vai se divertir, você não está indo para uma festa, você não está indo para um show. Você está indo cuidar de você. Então você vai mexer em coisas que te incomodam, mas existe um ganho com isso. Você passa a ter uma liberdade maior a partir do momento que você passa a entender que muitas coisas dependem de você. Nem então, tudo depende, mas... As pessoas, assim, vou perturbar de novo o Zé Antônio aqui. A gente é criado em família, em grupo, né? Então a gente resolve as coisas assim, joga a culpa no irmão, no primo e tal, e vai levando a vida, né? Ah, minha mãe que fez você assim, meu pai e tal, papai, eu sou um reflexo disso tudo. Ninguém quer dar esse olhar para dentro, né? Ninguém quer parar para um consultório, ficar sozinho com alguém e falar, ninguém não, desculpa, a grande maioria, né? Não quer sentar num lugar desse e se abrir. Até o medo de se abrir é muito grande, não tem isso também, professor? Sim, Alexandre, veja, machuca. Eu vou tocar em pontos que machucam. Eu falo, eu paciente, sim, né? Claro. Eu vou tocar em coisas que eu deleguei há muito tempo para uma área que eu não queria ver, mas que ao mesmo tempo voltava o tempo todo de alguma forma. Não é um jeito de ser, sei lá, eu tenho 40 anos, quase ser 40 anos funcionando desse jeito, como é que agora eu vou ter que mudar? Para, em tese, tentar, veja, numa hipótese, melhorar a qualidade de vida. Eu te garanto que a maioria das pessoas que se disponibilizam por algum tempo e persistem, porque muitas começam, mas não conseguem persistir. Que persistem, existe um ganho nisso tudo. Você começa a entender que você não a culpa, que é uma coisa que faz parte da gente, aí a gente vai entrar uma coisa mais importante também. Os sentimentos, eles existiram, não é que eles surgiram do nada. Os sentimentos, como as emoções, eles construíram toda uma evolução das espécies. Você veja que animais, principalmente os mamíferos, o gato, o cachorro que tem em casa, sente, tipo, a gente inclusive tem raiva, às vezes pirraça com a gente, eu não sei quem tem cachorro deve sentir isso, né? Então, veja, é uma coisa que a gente veio desenvolvendo com o tempo. Então, os sentimentos, eles têm significados, eles têm objetivos, eles nos mostram alguma coisa. E hoje em dia a gente está numa cultura que a gente não pode sentir, a não ser que seja felicidade. Rede social está aí para mostrar isso. Eu posto foto de gente feliz, tirando foto, todo mundo é bem casado, todo mundo tem bom emprego, todo mundo está na festa, ninguém chora. Ou então se torna, às vezes, assim, partindo algumas pessoas que realmente têm um comprometimento maior, só coloca miséria nas redes. Mas, tirando isso, a maioria das pessoas coloca isso. Então, oprime, esconde esse outro lado que precisa ser cuidado. Então, sentir não é uma coisa ruim. Então, por que o psicólogo é louco? Porque o psicólogo vai te convidar a entender, a aprender aquilo que sente. Às vezes as pessoas acham que sentir é de menos. E muitas pessoas, principalmente muitos intelectuais, infelizmente, acham que a nobreza do ser humano está na razão. Não estou desfazendo a razão, mas a razão, ela só produz se ela estiver ligada à afetividade. Uma pessoa que pensa e que não sente junto com o que está pensando, perde a capacidade de aprender com a experiência. E isso também é adoecedor. Eu não sei se você já percebeu, muita gente que fala de muita teoria, que vomita muitas coisas, você não consegue argumentar teoricamente com essa pessoa, porque essa pessoa conhece o mundo. Ela já leu todos os livros e mais um pouquinho, exagerando. Mas quando você vai para a afetividade, a pessoa descompensa. Ela é arrogante, ela é prepotente. O que é arrogância? O que é prepotência? É uma defesa contra dores muito primitivas que você não tem outro recurso para lidar com ela. E essas dores, elas estão escondidas nisso. Então, como é que vejo uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que se acha e está no topo da cadeia, porque muitas vezes é doutor ou tem um cargo alto, porque alcançou isso pelo mérito da intelectualidade, vai se submeter a ter que cuidar de uma coisa que, na lógica da cultura da gente, é menor que é sentir. Então, só que aí adoece. Então, esse pessoal rico, esse pessoal tem
trata com o poder diariamente também adoece, também tem problema, assim como os menos favorecidos. Pode separar um do outro. E aí temos agora a mente, temos o corpo e temos também o celular, né? Então temos mais um acessório, que é incrível como as crianças com menos de 2 anos sabem mexer nesse negócio, sabem até digitar senha, né? É impressionante, a habilidade, a criança já nasce com o celular na mão. Mas 82%, doutora, das pessoas estão aí usando o telefone para joguinho. Deve estar fora eu, a senhora e talvez o meu querido Rosendo. Tô fora. Joguinho não. Dá para obrigar os filhos, as pessoas a não ter celular, não ter smartphone, ou usar telefone só para ligar? Eu acho que hoje em dia é impossível praticamente. Não, a tecnologia e a mudança e a evolução da sociedade, ela vai estar acontecendo sempre. O que a gente pode estar fazendo é criar novas formas de cuidar disso. Então, por exemplo, crianças muito pequenas, não é interessante que elas tenham um aparelho de celular, principalmente caros. Então, um aparelho de R$6.000 na mão de uma criança de 3, 4, 5 anos é uma coisa absurda, porque ela perde a noção do valor do dinheiro. Ah, mas todo mundo na escola tem. Sim, todo mundo na escola tem, porque os outros pais dão. Mas o que é que os pais estão querendo dizer com isso? Porque uma coisa é você ter um telefone para você poder acompanhar a criança, saber onde ela está. Outra coisa é você comprar um telefone caro, com 10.000 funções, e botar na mão de uma criança de 6, 7 anos de idade. Isso é um problema que a gente tem que rever na sociedade atual. O que é que eu, pai, não estou fazendo com o meu filho, né? Então eu digo que ele não pode determinadas coisas, mas eu dou para ele um aparelho que às vezes ele vai esquecer porque é criança, então pode deixar em algum lugar, pode não dar o devido valor, ou inclusive pode até ser assaltado, roubado por conta disso. E às vezes os pais se esquecem disso também naquela coisa de que assim, estou trabalhando muito, então muito provavelmente eu compenso o meu afastamento do meu filho dando aquilo que talvez distraia ele. Outro problema hoje é que justamente pelos pais não terem tempo para estar com os filhos, veja, eu não estou dizendo que está errado também, mas eu trabalho de 7 da manhã até 10 da noite, com poucos horários de intervalo para estar com meu filho. Quando eu estou em casa, eu estou cansado. Ou no final de semana, eu estou cansado. O que é que eu faço? Eu boto um telefone na mão da criança, a criança vai estar lá entretida, brincando com aquilo e me deixa em paz. Ou seja, eu estou perdendo a função de ser pai e de ser mãe. E aí a gente vai ter em outras patologias sociais atuais, como por exemplo o TDAH. Uma criança agitada hoje em dia, a maior coisa que tem é você querer levar para o médico para ele passar medicamento para a criança ficar calma. Mas uma criança tem que ser danada. Uma criança tem excesso de energia, ele está no processo de descoberta, de criação do mundo. E isso é saudável. Então, se eu prendo uma criança num joguinho, inclusive eu estou tirando dela a capacidade de brincar e desenvolver o aspecto psicomotor. Não, veja, é mais com grave. as crianças, não, Interagir, que é um aspecto social, mas mais fundo que isso é a construção de desenvolvimento orgânico e mental, porque principalmente, inclusive, do 0 aos 2 anos, mas isso continua depois, o desenvolvimento cerebral, mental, ela se dá de acordo com o desenvolvimento motor. Então, se eu me mexo, mas por que as crianças hoje em dia estão mais inteligentes? Não só pelo desenvolvimento, mas é que antigamente a gente amarrava as crianças para ficar naquele saquinho e ficarem quietinhas. Hoje em dia a gente deixa as crianças no chão, é orientação inclusive de pediatra. Deixa a criança no chão para brincar, porque quanto mais ela se movimentar, mais ela tiver curiosidade para ver as coisas, mais o cérebro está funcionando, está potencializando. E até os 10 anos de idade, o cérebro tem uma capacidade de absorção muito maior do que depois dos 10. 10 é uma média. E aí, estamos indo para as neurociências. Então, o desenvolvimento para a criança, ela precisa... Também não estou dizendo que você tem que tirar a capacidade de brincar. Uma criança precisa ter tempo para brincar, porque o brincar é muito saudável. O brincar é uma necessidade básica e ela vem lá do desenvolvimento evolutivo. Tanto que animais, mamíferos, eles precisam brincar tanto quanto a gente que é ser humano. Os animaizinhos, eles brincam. Faz parte da necessidade básica intrínseca organicamente na gente. E crianças que têm animal em casa também, animais domésticos, também têm menos alergias, né? Isso é um negócio interessante. Ter animal em casa, não, meu filho não vai ter animal em casa para não pegar doença e tal. Às vezes é o contrário, né? O animal é uma excelente aquisição para ajudar a criança a lidar com suas dificuldades e interações sociais.
O animal, ele tem uma capacidade de troca afetiva que ajuda na construção egóica, que ajuda na construção e reafirmação do eu, tanto para a criança quanto para a família. Isso funciona não só para a criança, a gente pensa que é só para a criança, mas para os adultos também.